Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Gotinhas da verdade. Mais um bocado de lições na palavra de Deus. No estudo sobre a visão dos 4 animais, lógico, visão que Daniel teve, que está registrada no capítulo 7, no último verso, após descrever cada lance, cada detalhe da visão, ele assim se expressou. Aqui termina o assunto. Temos que ter cuidado para não termos uma interpretação errônea em relação a esta declaração do profeta. Ele não está simplesmente dizendo que é o final do capítulo. Aliás, naquele tempo nem existia capítulo. O texto era sem intervalos e marcava-se a divisão do assunto pelo teor do texto. Então, quando ele diz, aqui termina o assunto, foi como que dizer, esgotou-se tudo o que Deus quis me mostrar sobre o tempo. Mas que tempo é este? É isto que nós vamos aprender hoje. É o tempo de um modo geral. É o tempo de um modo universal, mas que teve princípio e terá o seu fim. Olhemos para o fator que é o fator preponderante desta visão. Porque Deus disse para Daniel que os 4 animais que ele tinha visto naquela visão simbolizavam 4 reinos que Deus levantaria da terra. Hoje, ao olharmos na história, isto já se cumpriu, aliás, cumpriu de modo parcial. Passaram-se os reinos de Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, que é o 4º reino. Na maneira política, histórica, diríamos que passou, mas na profecia não passou. Ele permanece na sua essência, o que nós não iremos detalhar neste vídeo. Temos que olhar na história e ver que o tempo mudou de Babilônia para cá. Antes desses 4 reinos já tinham passado o Império Egípcio e o Império Assírio. E voltemos agora o nosso olhar para Israel. Você sabe que Israel era ou foi um reino poderoso nos dias de Davi
e Salomão, Israel viveu um tempo de progresso. A fama do reino de Israel correu mundo. As nações ficaram, às vezes, atemorizadas diante do progresso político, econômico de Israel. Mas, após a morte de Salomão, Israel, que tinha começado um declínio espiritual já nos tempos ou no reinado de Salomão, agora se deteriorou ainda mais. Eles se envolveram na adoração de Baal, na idolatria. Eles afastaram-se de Deus. E Deus já tinha dito que a punição viria. Essa punição veio através da divisão do reino. A divisão do reino de Israel foi o primeiro passo para o fracasso. O reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, Judá, 2 tribos. Estava o reino agora dividido em 2 partes. Reino do Norte, Samaria. Reino do Sul, Judá. E o pecado continuou. O afastamento de Deus continuou. De nada valeu aquela mudança política, aquela divisão de poderes. E, como consequência, veio o cativeiro. Quem foi primeiro para o cativeiro foi o Reino do Norte. Foram levados cativos pelos assírios, império pagão. Vejam, santos sendo paganizados, aliás, santos em desvantagens diante dos pagãos. Passaram-se mais alguns anos, aí foi a vez do Reino do Sul, Judá. Quem levou Judá para o cativeiro foram os babilônios. Nabucodonosor levou o restante, esta parte de Israel, o Reino do Sul, levou cativo para Babilônia. Acabou o reino. E olha, eram os escolhidos de Deus, ou era o reino escolhido de Deus. Acabou. Começou nesse tempo, o tempo dos gentios. As nações pagãs entraram em evidência. O reino, ou Israel, ficou cativo ali em Babilônia, 70 anos. E passou também. O Império Babilônico veio, o Império Persa. Israel continuava ali. Mas o imperador persa era flexível. Foi até chamado por Deus de meu servo. Ele pôs fim a um cativeiro, liberou o povo para ir para casa, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Enfim, o cativeiro passou, mas não, o reino jamais veio. A nação de Israel, o reino de Israel, se tornou submisso aos impérios. Foram submissos aos assírios, aos babilônios, aos persas, aos gregos. E depois veio ainda aquele episódio triste
da invasão romana, destruindo Jerusalém, derrubando o templo, cumprindo a profecia que Jesus disse. Quando os discípulos admiravam a beleza do templo, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto aconteceu em torno de 30 anos após. Eram os gentios pisando o povo de Deus. Tudo isso havia uma razão. Israel, além de ter perdido o reino, agora tinha uma oportunidade. O Messias, o ungido de Deus, o Salvador, tinha vindo e ele era judeu. Mas os judeus o rejeitaram. Por isso, João 11 e 12 veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Enfim, rejeitaram Jesus. E já falamos, naquele tempo do ensino, naquele momento do ensino de Jesus, o reino será tirado de vós e será dado a um povo que produza os seus frutos. E os anos foram se passando. Israel foi disperso no ano 70, disperso pelo mundo todo. Além de ter perdido o reino no tempo de Babilônia, perderam, deixaram de existir até como nação. Mas, aleluia, pelas profecias, havia a promessa da restauração de Deus e no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel, Israel que estava espalhado pelo mundo, tornou-se uma nação e é hoje uma nação poderosa. Mas nação poderosa, mas reino, até hoje não tem reino. Mas há uma promessa de restauração. E no próximo vídeo a gente vai continuar com esses lances históricos, mas volto à parte introdutória. Quando Daniel disse no final do capítulo 7, aqui termina o assunto, a gente vai ver no vídeo de amanhã por que ele falou, aqui termina o assunto. E aqui também termina o vídeo de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.